Ora, muito bom dia a todos. Como a Cláudia já disse, o meu nome é Nuno. O meu colega Francisco, aqui da nossa área das arquiteturas, não pode estar presente. Eu venho falar-vos os principais desafios e resultados do nosso grupo de arquiteturas do software. E aqui, quando falamos neste caso, estamos a falar de quê? Estamos a falar de conceber sistemas, conceber processos, conceber serviços. Este fluxo fazia um bocado de sentido quando os projetos eram divididos por fases. Agora podemos ver isto como está muito mais ágil. Podemos ver isto mais como o tipo de tarefas que se faz nos projetos, ou seja, estamos a arquitetar, estamos a conceber sistemas e porque é que vale a pena investir nisso? Falámos de arquiteturas, em termos de definição também estamos a falar do que é conceber, qual é que é a organização de um sistema, tendo em conta os componentes que o constituem, quais é que são os relacionamentos entre esses componentes e os relacionamentos com o ambiente externo. Mas falámos nisto, podemos falar segundo várias vistas, não é? Podemos estar a falar de arquiteturas do negócio, podemos estar a falar de arquiteturas de processos, podemos estar a falar de software, podemos estar a falar de redes, podemos estar a falar de hardware, podemos estar a falar de tecnologia pura. E então tenho aqui alguns exemplos, a ideia não é entrar por aqui. Quando estamos a falar de arquitetar, não é? Podemos estar a falar então de estar num nível mais alto de abstração e vir descendo por aqui abaixo até ao código. Temos, em termos de concepção, também podemos estar a falar de níveis como a concepção arquitetural, ter uma concepção mais mecanicista, aqui já mais ao nível de classes, e ter uma concepção detalhada ao nível dos atributos e das operações. Os desafios com que nos temos deparado começam logo em como adotar os melhores processos. Temos, por exemplo, aqui este livro, porque fala-nos muito sobre processos que são transversais a qualquer negócio. Estamos, por exemplo, aqui a falar de uma contabilidade, não é? Como é que, por exemplo, um software pode ter a sua componente de contabilidade, como, por exemplo, no contexto mais industrial, estamos aqui a falar de melhores práticas do supply chain, ou, por exemplo, no caso desta figura, estamos a falar da rastreabilidade de produtos. Esta apresentação vai falar um bocadinho mais sobre a parte industrial, porque tem sido uma área muito importante ultimamente, e aqui, especialmente agora com a introdução da indústria 4.0, referenciais de indústria 4.0 também já existem alguns. Podemos ver a primeira figura, já mais à esquerda, já nos dá uma visão, um cruzamento entre o que é a referência, por exemplo, alemã e a referência americana, que nos diz que o contexto industrial já pode ir desde do negócio para a informação até chegar ao próprio equipamento. E temos do lado direito um referencial do NIST, que já nos põe casos do supply chain, já nos põe conceitos do ciclo de vida do produto e nisto e com a própria hierarquia das fábricas e os vários tipos de sistemas e de sensorização que existe nessa hierarquia. Depois, aqui ainda estamos como estruturar os nossos sistemas. Quando queremos, sim, depois ver como ela há de ser, a tecnologia em si há de ser concebida, aí já temos, por exemplo, referências do que é, por exemplo, adotar o cloud e o edge num sistema industrial e ter isso
para utilizadores empresariais. Temos, por exemplo, referencial para a cloud, temos referenciais para, mais recentemente, o fog computing, ou seja, e nessas fases já teremos que ter este alinhamento com estes referenciais. E então, os desafios que nos têm aparecido no contexto industrial é um bocadinho isto, não é? Temos hierarquias dentro da fábrica, podemos estar a falar sobre o nível mais alto dos sistemas de negócio, sistemas de gestão, como depois podemos passar para o intermédio de sistemas de gestão de produção, controle de manutenção, até depois ao controle de máquinas, sensorização e a própria internet das coisas. E como se não bastasse esta integração dentro da mesma organização, o que nos tem aparecido é que agora as próprias fábricas têm sentido a necessidade de ligar entre si para completar a sua cadeia de valor, entre fornecedores, clientes, ou seja, ter um processo completamente integrado e até em último caso podemos ver isto não só como fábricas, mas por exemplo ligar às próprias cidades, transportes, tem evoluído muito nesse sentido. Em termos de concepção de arquiteturas, depois tem-se focado muito na interoperabilidade. Já se falou aqui um bocadinho também de dar semântica aos dados, por exemplo, através de ontologias. Assim, damos assim, um pouco mais de significado com os dados que estamos a tratar. Neste contexto industrial, temos-nos deparado, sobretudo, em construir vocabulários para estándares como o ISA 95 ou modelos que sigam o STEP NC, como também temos que tratar a interoperabilidade ao nível mais sintático, onde vários protocolos de comunicação para tratar a própria escalabilidade na interoperabilidade, temos protocolos de internet das coisas mais apropriados se estivermos a tratar ao nível do negócio ou se vimos num sistema mais cá para baixo ao nível do chão de fábrica. E depois, para apimentar mais as coisas, não é? Temos que ser cada vez mais ágeis, não é? E então tentamos, o que temos vindo a definir é o nosso processo de desenvolvimento. Começamos pelo que é a visão do produto e aí lá está, tem que entrar coisas como o modelo de negócio que é visto para esse produto. Nós avançamos com toda a definição do levantamento de requisitos e chegamos depois a uma arquitetura mais alto nível, até depois vamos dividindo por subsistemas para depois ir tratando cada subsistema por um só, separado, que depois é entregue a uma ou várias equipas e tratar depois o deployment e a integração de tudo, não é? Temos então algumas metodologias que é para ligar os requisitos a essas arquiteturas mais alto nível, ao nível lógico, que depois resultam em artefactos como, por exemplo, do lado direito, em que vemos um diagrama de componentes e estão todos ligados entre si, tudo alinhado com o que vem os requisitos pedidos do cliente. Entretanto, já entram decisões de concepção, como, por exemplo, introduzir aqueles referenciais que apresentei anteriormente. E depois, dentro da arquitetura, nós vamos identificando, por exemplo, áreas distintas para este conceito industrial. Podemos ver, por exemplo, que é uma zona da arquitetura mais focada na infraestrutura da cloud, podemos ver uma mais
para a gestão dos serviços, podemos falar dos serviços que tratam os processos industriais mais concretamente, e temos, por exemplo, uma parte de sensorização. E o que nós temos essa abordagem depois é então ter, para cada subsistema, nós pegamos nisso, fazemos um novo exercício para conseguir detalhar esses conceitos até chegar a uma especificação mais detalhada do que vai ser esse serviço, como temos aí do lado direito, e de como esses serviços depois se relacionam uns com os outros serviços ou microserviços, e como estes depois interagem com aplicações de negócio, com os gateways locais, etc. E aqui focar mais a parte então de que podemos ter vários subsistemas e depois cada um, neste caso, cada um entrega um pedaço daquela arquitetura para implementar, por exemplo, cada equipa pode usar o Scrum ou pode usar outra metodologia que melhor entender. E depois, quando vamos a juntar tudo, temos, por exemplo, do lado direito temos uma visão em que um processo já pede resultados, por exemplo, por equipas diferentes. Nós podemos ver que cada uma delas vai entregar, e mesmo esta interação tem que ser gerida ao nível do processo, e podemos quando na altura depois vemos que ainda são coisas que também requer algum cuidado. Como resultados do nosso grupo, nós temos então, por exemplo, soluções compostas por serviços na cloud, microserviços do negócio dos processos industriais. Temos construção de aplicações para utilizadores finais que interagem com esses serviços. Depois esses serviços têm que fazer consultas aos edges que fazem a ligação local a cada uma das fábricas, e que as fábricas podem estar então por esses mesmos edges a fazer upload de informação, seja vindo de sensores ou de informação como ERPs ou MES. Outros dos resultados não exclusivo da área industrial, mas é que os sistemas de gestão, também eles próprios, serem oferecidos via cloud. E então nós também temos trabalho nesse sentido de compor o que é um sistema junto em microserviços. Temos aqui depois, é um sistema de gestão industrial, por isso temos, por exemplo, serviços de controle de produção, de planeamento de produção, expedição, finanças, compras e vendas. Esta integração da cloud com o chão de fábrica tem sido realmente também muito tratado nos nossos projetos. Temos que, por exemplo, na cloud, o formato dos dados pode não ser o mesmo entendível, por exemplo, numa ordem de produção ao nível do ERP, que depois um software que tem um modelo que vai dar instruções à máquina tem que estar noutro formato, e então nós vamos, desde a concepção dos próprios serviços para fazer esta tradução e posterior upload de novo do chão de fábrica para a cloud, e usando os tais protocolos de comunicação para escalabilidade e interoperabilidade sintática. E mais recentemente, voltamos outra vez às ontologias. Também temos agora, ganha alguma importância, esta interoperabilidade semântica, onde desde a construção do que é o vocabulário industrial que pode vir desses referenciais, até ao vocabulário que diferentes
sistemas como um ERP ou um sistema CAD, por exemplo, têm de entender. Pronto, em jeito de conclusão, também apresento os nossos projetos os mais importantes. Desde os nossos primeiros exercícios foram em arquiteturas cloud para interoperabilidade em software financeiro, em áreas como banca e seguros. Tivemos outro projeto de conceber uma arquitetura de serviços de investimento ativo e de assisted living. Temos depois mais concessão de serviços, aí sim já tem aparecido mais a componente industrial. Temos, numa primeira fase dos projetos com a Bosch, tivemos uma experiência de gestão da produção e de controle da produção, e depois outro mais para a área da logística, e depois outra experiência é novamente todo o ciclo de vida da produção, não só da gestão da produção, mas das várias áreas. O já falado sistema, o H4SP, e temos um mais recente ainda em andamento que tem com o Produtec, que é onde estamos a tratar este da interoperabilidade semântica.